irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Agradecidos que estamos por mais uma vez podermos estar aqui nesse trabalho de diálogo, de conversa que a gente faz com a gente mesmo, não é, meus irmãos? À medida que a gente vai ouvindo os ensinamentos, que a gente vai refletindo sobre as palavras do Mestre Jesus, a gente vai pensando e conversando conosco. Esse diálogo é o melhor que a gente pode travar, sabe, meus irmãos? Porque ele está assentado numa busca, ele está assentado numa reflexão que em muitas ocasiões a fala do outro, de uma outra pessoa, não corrobora tanto quanto o nosso olhar sobre as nossas reações, os nossos sentimentos. Afinal de contas, sem muito rodeio, nós sabemos como que a gente se sente diante das coisas que nos acontecem. E o Mestre Jesus, Deus nosso Pai também, cuidando de nós o tempo todo, nos auxiliando nas reflexões, para que a gente possa avançar, se comportar melhor, ter melhores decisões, melhores escolhas na nossa vida, né? Lição de hoje é a lição de número 21 do livro Rumos Libertadores. A lição, ela é linda essa lição, dores morais. Joana vai trazer pra gente nessa lição aqui uma abordagem importantíssima. Ela vai falar sobre dor no sentido amplo, ela vai falar sobre a importância da dor nas nossas vidas, traz pra gente como que a gente se comporta ante as dores físicas, né? Como que a ciência tem se desenvolvido, ao mesmo tempo que ela fala das dores da alma. E ela, antes de tratar da lição, ela evoca no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e Joana destaca o item 7, que fala a paciência. Então, Joana está falando de dor, meus irmãos, está falando de dor moral, está falando de paciência. Acho que os títulos já nos dizem muito da mensagem que a querida irmã Espírito Joana quer nos trazer. E tem uns trechos aqui do Evangelho, que são 2 parágrafos muito interessantes dessa lição, desse item 7, intitulado da paciência, que vale a pena a gente ler. Ele é muito pequenininho, mas eu não vou ler ele todo conosco não, mas tem 2 parágrafos aqui que é importante. O parágrafo inicial do item, que diz assim: a dor é uma bênção de Deus. Quando a gente ouve isso, às vezes fica assim, meu Deus, como que o sofrimento, né, pode ser bênção de Deus? É preciso mudar a forma de pensar, de refletir sobre isso, senão a gente não entende, sabe, meus irmãos? As pessoas ficam assim, não posso entender que eu preciso e que eu tenho e que é necessário e que faz parte da minha trajetória e que está no campo das leis imutáveis, da lei de ação e reação, o que está lá no Evangelho é cada um segundo suas obras, de que a vida nos é dada no livre-arbítrio, que pelas escolhas a gente define qual caminho a gente vai seguir, a gente define aonde a nossa mente se fixa, aonde os nossos anseios se delineam. É difícil, às vezes, compreender isso. Da autonomia dada ao espírito imortal na busca das suas melhores decisões, colocando-nos na condição de que toda a ação por nós realizada necessita reflexão e vigilância, para que o comprometimento ante essas lutas não sejam mais profundos, né? Então, o Evangelho fala que a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí, continua. Não vos aflijais, pois,
quando sofrerdes. Está convidando para a gente assim, não fica aflito, não se desespere, não pense que está tudo acabado. É como se a mensagem já começasse aqui no Evangelho a nos assentar as raízes no amor divino que tudo sustenta. Continua. Antes disso, ou seja, antes de vos afligir, de desesperar, antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. E esse parágrafo inicial, ele dá a tônica da temática da dor como fonte geradora de libertação e progresso para um estágio evolutivo em que nos encontramos. Numa vivência ainda tão marcada pela inconsequência, pela invigilância, e essas dores que nos chegam, e às vezes chegam de modo forte, intenso, sabe, meus irmãos? Elas têm a marca registrada desse amor divino que nos propõe tal vivência como um processo de autodescobrimento, de despertamento das nossas potencialidades divinas na busca daquilo que é, como herança dele, a nossa perfeição. A perfeição possível que nos é dada, né? E um pouco mais à frente, ela aqui no Evangelho tá assim: a vida é difícil, bem eu sei. Olha só isso, gente. Coisa mais linda, coisa mais linda. É porque fala de igual para igual. Por que é lindo? Porque fala de igual para igual. É mesmo já numa outra dimensão, trazendo essa mensagem para nós, um livro como esse, né? Um espírito que não se designa, apenas escreve um espírito amigo. Mas veja bem, esse espírito fala, a vida é difícil, bem eu sei. Ou seja, já experimentou também essa dificuldade, né? Essa vida compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Ou seja, mesmo sendo a picadinha do alfinete, olha a sutileza, tão pequenino, mas fere. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos, né, gente, provindas dessas experiências que nos ferem, que nos machucam, que são as consolações e as compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são essas bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando a gente olha para o alto, ao invés de olhar, né? Quando a gente curva para a terra, a fronte. Esses são dois parágrafos que eu queria pegar aqui com vocês, da lição do Evangelho que Joana pede para a gente ler antes da lição, porque, meus queridos irmãos, provém desses dois parágrafos num título que fala sobre paciência, que pede para a gente não se desesperar, que pede para a gente não se afligir diante da luta,
e que se a gente olhar para o alto, o fardo será menos pesado do que se a gente curvar e se deixar abater, né? Se deixar cair, se deixar sofrer mais, né? Do que a própria experiência vai nos trazer. Por outro lado, o texto nos convida a refletir de que as bênçãos recebidas é muito maiores do que as dores vividas, e a gente pode colocar isso em duas dimensões. Primeiro, na dimensão do curso dessa dor, porque quando essa dor vem, a gente nunca está sozinho, desamparado, vamos dizer assim, da espiritualidade superior, porque nós temos nossos amigos espirituais que assumiram para conosco o compromisso de zelar pelo nosso progresso. Então eles estão apostos para nos amparar. Sorriem quando damos sinais de progresso moral, né? Se compadecem das nossas decisões infelizes, mas nos inspiram ao bem. Então estão ali apostos, né? Queridos irmãos, que Deus nos confiou a eles. Olha que lindo isso. Bom, então a gente nunca está sozinho. E aí, quando fala dessas bênçãos que são muito maiores, é nesse sentido, no transcurso disso. Agora, infinitamente bênção recebida, se no desenrolar das situações, seja ela o tempo que durar, se a gente passar pela experiência com um sentimento de renúncia, com um sentimento de amor, de esperança, de fé, de confiança em Deus, porque aí, meus irmãos, né, extraindo daí as experiências que a gente precisa, o aprendizado que a gente precisa para a modificação verdadeira da nossa conduta. Aí as bênçãos também são inúmeras, porque elas se baseiam na aquisição do conhecimento vivido, sentido. Então é bacana demais. Olha como que é grandioso essa reflexão. Então Joana começa dizendo aqui, como a gente sempre faz a leiturinha, né, da lição, vamos lá então. Joana faz assim, ó: os sofrimentos genericamente dilaceram o corpo. Alguns, todavia, esfacelam a alma na roda dentada das aflições. Então, Joana está falando aqui dois tipos de dor. Da dor que atinge o corpo, instrumento do espírito, e da dor moral, da alma, né? Olha que ela fala. Aqueles que decorrem, né, as dores, da enfermidade física e mental, produzem um desespero, levando não raro os que os têm sobre os ombros a estado de desesperação, se não se apoiam na resignação e na humildade. Todavia, os sofrimentos morais parecem transcorrer em clima de mais áspera provanças. Então ela está dizendo aqui, ela fala assim: não desconsideremos que a dor física vinda, né, meus irmãos, de uma patologia qualquer, de uma doença, de um renascimento já marcado pelas limitações orgânicas, mentais, fisiológicas, que isso são dores atrozes e profundas. A gente vê pessoas vítimas de inúmeros processos reencarnatórios, cujo corpo externa a limitação, né? É grandioso isso. Jovens, crianças, né? Vítimas de transtornos
psiquiátricos, cuja mente não organiza ideias, pessoas cujo corpo não consegue dar conta nem das reações básicas da fisiologia, das pessoas que são vitimadas por doenças autoimunes, pessoas que lidam abruptamente em fases da vida com a perda de algum órgão, com a limitação dos sentidos. Então, Joana está dizendo aqui que esse tipo de dor é grandioso, é forte, é difícil, mas que, quando comparado às dores morais, as dores morais têm a sua base profunda na alma. Então, é um caminho na busca de solução que faz um sentido contrário. Porque quando você tem uma dor física, seja ela do teor que for, ou seja, quando isso acomete o corpo, os sentidos, né? O movimento que se tem é de ir em busca da ajuda de terceiros, da ajuda médica, da ajuda da ciência, né? Da ajuda tecnológica. Então você busca fora de si a cura, o abrandamento do sofrimento, da dor, do que seja. Então você faz esse movimento. Mas a dor moral, essa, porque sua estrutura está no âmago do ser, o caminho tem que ser o de volta, o de perceber aquilo que se reverbera nos sintomas que chegam para o convite que a vida está nos dando para voltar para o cerne da questão, que é a alma. Então volta-se para dentro de si mesmo. São caminhos diferentes a serem percorridos, não é? Ela continua. Há dores físicas que se tornam difíceis tormentos morais. A dor física que se torna um problema moral. Sem embargo, os legítimos sofrimentos morais, aqueles que se transformam em feridas abertas, em chagas vivas ulcerando a alma, terminam em agonias físicas de largo porte. Por quê? Porque alma e corpo se entrelaçam, vinculados que são pelo perispírito. Então, o que afeta uma dessas partes atinge a outra. E nesse contexto, seja a dor física que chega dizendo que algo não está bom, um equilíbrio harmônico dessa engrenagem orgânica, mas corrobora em dores morais, porque vai depender de como a gente vai lidar com isso, né? E as dores morais, por sua vez, acabam por disseminar doenças no corpo, porque a alma enferma, adoece-se o perispírito, adoece essa matriz do corpo, que marcado então por essas estruturas se mostra no corpo físico. Joana continua. Mas para as dores físicas, olha o que ela diz, a ciência já conseguiu sem números de recursos que colaboram para a recuperação da saúde e, ao mesmo tempo, produzem diminuição, quando não transitória, cessação
dos padecimentos. Aí Joana está falando assim, mas para o corpo físico, a ciência, a saúde humana, né, tem desenvolvido recursos para abrandar isso. Está lá nos remédios, está nos tratamentos, né, nos tratamentos de longo porte, no processo de fisioterapia, nas cirurgias, né, na acupuntura, nas medicações, né, nos exercícios, numa alimentação mais saudável. Então, a ciência tem trazido para o indivíduo possibilidades de cura, quando não de cura, de abrandamento dessa dor. Aí, olha que aquilo que a gente estava falando, uma dor física, você procura uma orientação nesse sentido. Mas e quando a dor é moral? E quando a dor é na alma? Qual medicamento tomar? Qual cirurgia fazer? Qual exercício realizar? É isso que ela vai falar aqui para nós. É isso. Porque se para cuidar do corpo a ciência tem trazido possibilidades inúmeras, e faz sentido, né? Pelo desenvolvimento do conhecimento sempre à frente do desenvolvimento moral. E quando a dor é na alma? Qual remedinho tomar? Vamos lá, vamos continuar. Diante, porém, das dores morais, as denominadas ciência da alma podem, quando muito, propor esquemas paliativos que, de certo, não atuando no cerne do problema aflitivo, não conseguem modificar a paisagem da angústia e sombra que escarnece e estiola a vítima. Olha isso que ela está falando. Ela está falando assim, em meio a tanta dificuldade moral, a gente pode ser tomado por inúmeras possibilidades alternativas, né? De busca de uma transcendência, de uma ajuda qualquer, ou mesmo as palavras de incentivo, de esperança, para que a gente não se perca. Porém, é preciso, quando se trata de dores da alma, ir no cerne da questão, porque senão fica algo só paliativo e não trata o que é necessário. Por quê? Porque a cura nesse sentido não vem de fora para dentro. Não é o outro que vai trazer para mim. Então, como é um movimento que eu mesma tenho que fazer dentro de mim, é percurso que eu não posso olvidar. Aí ela continua. Que medicamentos se podem propor se não, olha isso, se não a terapia da prece? Então, nesses casos, né? O que a gente pode fazer se não a terapia da prece? Da fé abrasadora e da irrestrita confiança em Deus. Olha isso. Ela tá dando aqui o receituário, gente. Ela tá dando aqui a receitinha para nós. Quando se tratar de dor moral, desse que tira o nosso sossego, a nossa angústia, é aquela dor silenciosa, que às vezes o outro nem sabe o que a gente está passando, mas que tira o nosso sono, que tira a nossa paz, que tira o nosso equilíbrio, que nos mantém fixos numa ideia, numa fala, numa coisa. Olha isso, gente, olha isso. A terapia da prece que nos revigora a alma, que nos conecta com Deus, com a nossa origem divina. Da fé abrasadora. A palavra abrasadora é forte porque é da fé que não se perde, que não se diminui, que não se corrompe. Ela é vivaz, ela é intensa, ela é verdadeira. Ela faz a gente ir adiante, sempre enfrentar tudo. Não importa o que esteja ali no próximo passo. É a fé que nos sustenta. E a irrestrita confiança em Deus. A irrestrita, porque Deus é por nós, gente.
E se Deus está cuidando de nós, não tem ninguém melhor para cuidar. É confiar no Pai, confiar que a gente está sob a tutela dele, sob a proteção dele. E que nada vai nos acontecer com o intuito de nos prejudicar. Não é lindo isso? Então vamos gravar aí esse remedinho, ó. Prece, terapia da prece, fé abrasadora e confiança irrestrita em Deus. Essa é a receita. Essa é a receita. Ela vai dar alguns exemplos. Quando é que a gente perde um pouco esse sossego, né? Que essa dor moral chega, esse sofrimento calado que a gente passa. Sentido, que às vezes o outro olha pra gente e fala, tá tudo bem na vida do fulano, e a gente vai ver que nem tá. É assim, olha, quando um filho ingrato deposita ácido no coração de um pai. Isso é dor, não é? Isso é dor. Isso é dor, gente. Quando um amigo se fez verdugo do amigo, do seu amigo, né? Olvidando toda aquela amizade bacana, tornando-se azedo e perseguidor. Coisa triste, porque amigo é um negócio que você confia, né? Diz aí, tem uma frase que diz que amigo é a família que a gente escolheu, entre aspas, né? Porque tudo bem que o amigo a gente escolheu, mas a família também a gente escolhe, né? O processo reencarnatório vem num planejamento organizado. Vamos continuar. Quando um irmão agride outro usando as covardes armas da traição, da maledicência, da calúnia, coisa triste, né? A gente lidar com isso. Quando se ama sem receber-se correspondente sentimento. Ai, como dói, né? Para quem já viveu isso, sabe como dói. A gente amar tanto e não receber esse amor. Quando se está a braços com dramas e situações de uma impossível momentânea solução, que se deve silenciar no algodão da humildade, esmagando qualquer expressão e manifestação de egoísmo e de orgulho. Quando a viuvez ou a orfandade, o abandono ou o desvalimento deixam à margem um ser tão sensível. Para as dores morais, sem dúvida. O amor feito de paciência, olha ela chamando a lição pra gente da lição do Evangelho. O amor feito de paciência e perdão deve constituir arrimo e apoio a quem experimenta essa benéfica provação. Joana tem um livro, meus irmãos, chamado O Amor como Solução. O livro todo é um exercício para que sejamos mais amor nas reflexões da nossa vida, nas ações, buscar esse sentimento puro de origem divina que nos amparará. Joana finaliza essa lição dizendo assim, meus irmãos, não te desesperes quando colhido pela dor moral reparadora. Não te rebeles ante a injunção moral que te chega semelhante a uma brasa ardendo na tua mente, ou uma férrea mão a esmagar-te o coração num peito já ferido. Levanta tua cabeça, ora, sem desfalecimento. Ajoelha-te em espírito, numa atitude de imensa humildade, suporta, meus irmãos. É preciso que a gente suporte, que a gente passe por isso hoje para viver melhor amanhã. O algoz de agora se modificará com o tempo. A vida espera-o logo depois, conforme a ti próprio hoje alcança. Faz hoje para a gente poder, em próximas oportunidades, respirarmos mais brandamente ante as dificuldades da vida. Não revides de forma alguma. Utiliza-te da ensancha
e aprofunda uma análise mental das tuas atitudes comportamentais. Se eles, os que te crivam de farpas, de angústia, têm razão, perdoa-os e renova-te, modificando-se para melhor no roteiro por onde andas, por onde segues. Se eles não têm razão, perdoa-os da mesma forma e espera. O amanhã é novo dia para todos. O que agora não entendes, mais tarde se te aclarará. Sabe aquele negócio do evangelho ali? A vida é difícil, bem eu sei, de uns tantos nadas. Sabe isso? Porque pra gente às vezes parece que não tem sentido, mas olha aqui, olha. O que agora não entendes, mais tarde se te aclarará. Então, esses tantos nadas que a gente não sabe de onde vem de algum lugar, vem de uma história nossa, vem de uma decisão, vem de uma escolha, vem de uma atitude. Então, silenciemos, nos acalmemos diante das provações e vamos seguir adiante. Porfia no testemunho lenhado e sofrido com humildade, vencendo o orgulho. E chegará o momento da tua paz e perfeita integração num clima de felicidade que desde hoje almejas. A gente almeja, por quê? Porque nós somos filhos de Deus, criados para essa perfeição que a vida nos proporcionará, e a gente sabe intimamente que precisamos buscar isso. É a luz que a gente busca, sem nem se dar conta de que estamos fazendo. Gente, eu achei a lição belíssima, não sei vocês, mas eu achei belíssima, belíssima, achei tão oportuna. Se você tem alguém que está aflito, manda essa mensagem, manda isso, gente. Vamos divulgar o Evangelho, vamos divulgar a mensagem do Espiritismo. Divulga isso, indica o livro, compra o livro O Amor como Solução, leia. Vamos ser porta-voz da mensagem de Jesus, porque à medida que a gente prepara o nosso entendimento, a gente age melhor e não tem melhor receita de orientação, de ajuda ao próximo que não seja a nossa própria prática do bem. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana linda, gente, muito linda, muito abençoada mesmo. Que vocês tenham paz em seus corações, que vocês possam sorrir bastante, que vocês possam rever pessoas queridas. Recebem o nosso abraço fraterno. Quero que chegue aí no teu coração, te levando luz, paz e alegria. Que Deus abençoe a todos nós e até semana que vem, se Ele quiser.